Paz e graça a todos, né? Hoje eu tô passando aqui porque eu queria contar um testemunho, quero contar um testemunho para vocês. Era para mim estar gravando esse vídeo ontem, né? Mas devido à correria, os afazeres do dia a dia, eu acabei não conseguindo parar para gravar o vídeo para vocês. Mas enfim, hoje é dia 5, né, de dezembro de 2022. E assim, ó, o Senhor tocou muito no meu coração para estar gravando esse vídeo, porque o meu projeto, né, o projeto do canal no YouTube, Elisandra Fernandes, eu não desisti desse projeto. É um projeto que o Senhor colocou no meu coração, né, há mais de 4, 5 anos atrás. Relutei muito para estar seguindo esse projeto, né? Mas as adversidades do dia a dia, o trabalho, os nossos afazeres, né? A gente que é mãe, que é dona de casa, que é esposa, que trabalha, né? Sou microempresária também, autônoma, não é fácil, né? Não é fácil então a gente parar para gravar porque realmente requer tempo, requer edição dos vídeos, a gente faz as montagens do meu trabalho também, eu faço montagem, mas enfim. Então, assim, devido à correria, eu não consigo, tá? Eu não tô tendo disciplina para mim tá conseguindo colocar toda semana os vídeos para vocês. Mas enfim, né? Então, assim, eu não quero passar esse ano sem contar esse testemunho que o Senhor falou muito fortemente no meu coração. Então, ontem foi dia 4 de dezembro, né, de 2022. E ontem fez um ano que nós estamos aqui na cidade de Imbituba, Santa Catarina. O Senhor, ele tem falado muito no meu coração a cada passo que a gente vem dando. Porque o Senhor fala, né? Entrega tudo nas mãos do Senhor, confia no teu Deus e ele guiará os teus passos. O mais ele fará por nós, né? E o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração e o Senhor sabe que tudo o que eu faço, eu entrego em suas mãos. E muitas vezes, querido, não é fácil a gente entregar as coisas nas mãos do Senhor, não, porque a gente fala, Senhor, está nas tuas mãos. Porém, nós queremos que o Senhor faça do nosso jeito, né? Então existe um conflito, às vezes, muito grande, esse conflito interno, que às vezes a gente não entende, né? Não entende porque a gente fala, entrego nas tuas mãos, Senhor, porém a gente quer que o Senhor faça do nosso jeito. Mas o Senhor, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E é o seguinte, já faz mais de 14, 15 anos que era um desejo do meu esposo de vir para cá, para Imbituba, Santa Catarina, né? A gente vinha, né? Volta e meia nós vínhamos aqui passar férias, vínhamos conhecer essa cidade, que é uma cidade maravilhosa, né? Por sinal, uma cidade muito bonita. É uma cidade onde eu particularmente eu sinto e vejo a presença do Espírito Santo nesse lugar, porque a natureza é muito bela e o Senhor, ele é perfeito em tudo que ele faz, né? Então é um lugar assim que eu tenho uma paz de espírito muito grande e eu louvo e agradeço e engrandeço o nome do Senhor por esse lugar. E enfim, queridos, então assim, ó, faz mais de 14 anos que é um desejo do coração do meu esposo da gente vir para cá. Então nós morávamos em Curitiba, né? Nós morávamos lá em Curitiba, a gente tinha uma vida completamente estável, uma vida boa. O meu esposo com o seu serviço estabilizado, passamos sim por várias provações lá, né? Todos os dias a gente tem as nossas lutas, mas eu estava lá já há 14 anos também, trabalhando com o meu salão, né? Tava com o meu salão na minha casa, aonde eu optei para poder cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa, do meu lar, para que eu pudesse fazer tudo organizado, né? Então a gente tinha uma vida completamente estável, mas eu sabia que lá não era o meu lugar. Eu sabia, eu sempre falava isso pro meu esposo e falava para os meus familiares que eu não gostava de Curitiba, embora é uma cidade muito boa, é uma cidade muito bonita, mas eu sabia que lá não era o meu lugar, né? Eu sentia isso dentro de mim. E, enfim, outro vídeo eu vou contar o testemunho por que eu fui lá em Curitiba, por que o Senhor me levou até lá, né? Mas assim, com o tempo a gente vai entendendo o processo do Senhor nas nossas vidas. Mas o desejo de vir aqui para essa cidade era o desejo do meu esposo, né? Do meu esposo, não meu, porque a minha família também mora, né? Mora no litoral, só que mora no litoral paranaense, né?
Então, assim, eles moram em Guaratuba, também é uma cidade muito bonita no Paraná, que eu cresci lá nessa cidade, passei a minha infância e a minha juventude lá. Então, é uma cidade que os meus pais, os meus familiares ainda se encontram lá. Então, se fosse pelo desejo do meu coração, na realidade eu estaria morando lá, né? Não viria para essa cidade, aonde nós não temos parentes, nos afastamos dos nossos parentes, né? Da família do meu esposo e da minha família também, né? Então viemos para cá, somente eu, meu esposo e os nossos 2 filhos, os nossos 2 cachorrinhos também. Mas enfim, mas o Senhor falava e brandava no meu coração que aqui era o lugar, né? E eu falo isso assim com todo fervor, porque só Deus sabe o quanto nós temos que negar o nosso eu, quanto nós temos que negar a nossa vontade, porque a minha vontade não era vir para cá, a minha vontade era estar perto da minha mãe, do meu pai, né? Eu tenho muita vontade de cuidar deles, de estar mais próximo deles, porque eu saí da minha casa, eu ia completar 18 anos ainda, quando eu saí da casa dos meus pais, né? Mas em tudo há um propósito. E eu sei que o Senhor permitiu que eu saísse muito cedo para que eu realmente amadurecesse muito mais. Porque eu conheci ao Senhor, eu cresci no leito cristão, eu cresci no leito evangélico. Porém, eu realmente só conheci ao meu Deus verdadeiro quando eu saí da casa dos meus pais e passei a viver sozinha, eu e Deus nas minhas lutas, nas minhas, né, no meus, nos meus conflitos internos, no meu casamento, em todo o processo da minha vida foi onde eu realmente cresci. Cresci como pessoa, cresci e amadureci muito espiritualmente. Então, às vezes, a gente se sente sozinho, né? Às vezes a gente sai de perto dos nossos familiares e a gente não entende, né? É uma escolha nossa, mas nós não entendemos. Mas em tudo há um propósito. Em tudo há um propósito de Deus. Quando nós entregamos nas mãos do Senhor, é Ele quem guia os nossos passos, é Ele quem nos conduz. E não é fácil, mas o Senhor ele nos dá o caminho reto, é o caminho certo. Ele é um caminho árduo, é um caminho onde a gente tem lutas, aonde há choro, mas a alegria vem pelo amanhã. Então tudo, queridos, tudo que eu faço eu entrego nas mãos do Senhor, né? O Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração e quem me conhece também, né, sabe o quanto eu falo da palavra do Senhor, mas eu não só falo, eu vivo, porque, queridos, não adianta quantas pessoas hoje falam, mas não vivem, né? E o Senhor nos diz que, na verdade, nós não precisamos falar, tá? Porque é o Senhor quem nos testifica, é o brilho que há da luz do Espírito Santo em nós vai resplandecer e as pessoas que vão ver, nós não precisamos falar. Então, assim, eu tenho muito temor à palavra do Senhor, eu tenho muito temor a andar nos caminhos do Senhor, né? Todos os dias nós temos que negar o nosso eu para viver aquilo que o Senhor quer para nós, e não é fácil mesmo. Enfim, então é um projeto que era um sonho do meu esposo, de vir para cá. E a gente veio, né? Aí assim, ontem fez um ano que nós estamos aqui, não foi fácil, né? Mas o Senhor prometeu para mim, porque assim, ó, eu busquei muito a direção do Espírito Santo, a confirmação se realmente era para nós virmos para essa cidade. Porque como eu lhes falei, o meu desejo na realidade era de ir para perto dos meus pais, para morar perto da minha mãe, do meu pai, porque meus familiares se encontram todos lá. Mas eu lembro que faz o que uns 3, 4 anos, nós íamos passar as férias aqui em Imbituba. Nós íamos em junho, porque todo ano, quando a gente vinha, o meu esposo vinha e olhava a casa, olhava terreno, e a gente já estava profetizando sem saber que nós viríamos aqui, né? Porque o Senhor diz que nós devemos profetizar, porque tudo aquilo que sai da nossa boca tem poder, a nossa língua tem poder. Então use a sua língua para o bem, use a sua língua para profetizar. Nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque depois que sai, não retorna mais, né? Então eu lembro que uns 3, 4 anos atrás, quando nós viemos para cá, para passar umas férias, nós viemos em junho ou julho, foi inverno até, e eu lembro que eu já estava
né? Pedindo a Deus a direção, se realmente era para nós estarmos aqui, a confirmação do Espírito Santo. E eu lembro, assim, queridos, que a gente veio, nós alugamos uma pousada, né? E ficamos bem perto da praia, onde a gente gosta muito da natureza, né? E teve um dia assim, da gente saiu de Curitiba e viemos para cá, para Imbituba. E a gente chegou no final da tarde e eu e meu esposo a gente foi ali em Biraquera e a gente foi andar na areia ali com as crianças. E eu lembro que eu olhei para o céu, né? Eu olhei para o céu e assim, antes da gente vir lá em Curitiba, na realidade, eu estava de noite pendurando as minhas roupas e minha outra casa lá tinha uma abertura no meio, assim, aonde eu olhava para as estrelas, porque eu converso muito com Deus olhando para as estrelas, né? E nesse dia eu lembro que eu estava pedindo ao Senhor que Ele me desse a direção e a confirmação para nós virmos para cá. E quando nós viemos passar essas férias aqui de julho, eu lembro que quando a gente chegou no final da tarde, eu já olhei para as estrelas. A gente foi na praia e a primeira coisa que eu vi foi uma estrela. Foi uma estrela no céu, ali em Biraquera, né? Na praia de Biraquera, aqui de Bituba. E era por volta de umas 6 horas da tarde, 6 e pouquinho, e eu olhei aquela estrela enorme. Só tinha ela no céu, queridos. E eu lembro que naquele dia o Espírito Santo falou bem assim comigo. Eu olhei para a estrela e eu falei, meu Deus, porque eu vi a mesma estrela lá na cidade de Curitiba e eu tinha falado com o Senhor, Senhor, confirma no meu coração, porque Senhor, eu estou abrindo mão, o meu desejo é de morar perto dos meus pais, mas eu estou abrindo mão mais uma vez para entender, porque eu sei que o Senhor tem um propósito em tudo. Então só que eu preciso que o Senhor me confirme. Confirme se é aqui nessa cidade, se é na cidade de Imbituba que é para mim e minha família morarmos. E quando nós chegamos aqui, que a gente foi passear, a primeira coisa que eu vi foi aquela estrela. E era a única estrela que estava no céu. A única. E nesse momento o Espírito Santo brandou no meu ouvido e falou assim, filha, eu estou te confirmando que é exatamente aqui. É aqui nessa cidade que você e a tua família vai morar. E eu estou contigo, eu vou adiante de ti, não te preocupas, porque eu estou à tua frente, eu te guiarei, eu te mostrarei o caminho. E sabe, eu sempre falo isso pro meu esposo e falo para todos que estão ao meu redor, da fé que eu tenho e o temor que eu tenho na palavra do Senhor. E muitos não vão entender, né? E tem coisas que não é para as pessoas entender, porque eu aprendi que existe coisas que é você e Deus, tá? E quando nós aprendemos a parar de falar aquilo que o Senhor quer falar somente contigo, somente comigo, quando nós aprendemos a fechar a nossa boca e esperar somente no Senhor, quando nós aprendemos que nós não precisamos da aprovação de ninguém, que nós não precisamos que os outros nos aprovem pelaquilo que o Senhor, que o próprio Deus aprovou. A gente vai com tanta fé, com tanta firmeza e a gente espera somente no nosso Deus. E naquele dia o Senhor falou assim para mim, é aqui eu estou te confirmando e selando aquilo que eu já te prometi. E eu senti uma emoção muito grande no meu coração e eu louvo e agradeço ao nome do Senhor, porque ontem fez 1 ano que nós estamos aqui. É, 1 ano que nós estamos aqui e assim, ó, e quando nós estávamos lá em Curitiba, né, eu lembro que todo o processo aconteceu muito rápido, né, nós colocamos a nossa casa para vender lá, foi em janeiro do ano passado, de 2021, quando nós colocamos a nossa casa para vender, porque depois de toda a confirmação eu falei assim para o meu esposo, amor, coloca a nossa casa na imobiliária, porque ele tinha medo também, ele queria vir, mas ele tinha medo, porque nós temos medo da mudança, nós temos medo do novo, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, porém, o Senhor nos diz que Ele não nos deu o espírito de medo, né? Foi colocado devido às adversidades, devido ao dia a dia, nós colocamos o medo dentro da gente, mas o Senhor não nos deu, nós não fomos criados com o espírito de medo. Então eu falei assim para o meu esposo, amor, já que é um desejo do teu coração, coloca a nossa casa para vender, né? E a gente foi conversando, entramos no consenso e nós colocamos a nossa casa para vender em janeiro de 2021. Quando foi em junho do ano passado, de 2021, né?
Então, assim, a gente já teve várias visitas lá na nossa casa, lá em Curitiba, passamos por várias visitas. E assim, ó, e eu lembro que eu tava atendendo, então, assim, aquela correria da casa, do dia a dia, de almoço, de levar filhos pra escola, e junto com a minha agenda de trabalho. Então, e ainda assim eu tinha que parar, né, para estar organizando a casa, para que a gente pudesse receber as visitas né, junto com a imobiliária, porque nós colocamos a nossa casa para vender, porém nós estávamos morando na nossa casa. Então, assim, é muito transtorno mesmo, não é fácil. E eu lembro que eu comecei a ficar muito aflita, muito angustiada, porque é ruim, né? A gente precisava vender a casa, porém é muito ruim você vender a casa com você morando dentro. Mas em junho, né? Então a gente passou por várias visitas foram na nossa casa, muitas pessoas gostaram da nossa casa lá em Curitiba e eu sentia muito fortemente porque eu buscava a direção do Espírito Santo e o Senhor falava muito através dos seus servos, através de vídeos no YouTube, quando eu olhava alguns profetas, alguns servos de Deus, que era eu e Deus, né? E o Senhor usava a boca deles para falar assim, ó, esse ano de 2021 eu confirmo que tu sairás daqui, da tua casa. E assim eu guardei aquela palavra no meu coração, porque eu sabia que eram as confirmações do Senhor na minha vida. E quando foi foi em junho de 2021, depois de passar por várias visitas, né? E eu lembro que teve duas visitas muito fortes que o Senhor falou comigo, né? Lá. Então o pessoal foi um casal Ai, foi a Dona Maria e o seu José, que eu lembro, que eles queriam muito a nossa casa. E eu falei assim pro meu esposo, eu falei, amor, acho que eles vão comprar a nossa casa, porque eles gostaram muito. E o Senhor e eu tava ansiosa, misturou, né, com ansiedade e tal, mas eu falei assim, eles gostaram, então acho que eles vão comprar. E de fato eles iam comprar, mas não tiveram a aprovação dos filhos dele. Mas quando foi em junho ou julho, agora não me recordo exatamente, eu lembro que nós tivemos uma visita e foi essa visita. Eu lembro que assim, ó, o corretor que estava cuidando da nossa casa, né? Ele pegou férias e passou para uma outra moça, para uma outra corretora que é a Alana. E eu lembro que quando a Alana foi nessa primeira visita, ela tinha agendado uma moça, né? Uma mulher que Deus falou muito fortemente no meu coração. E eu lembro que quando a Lana chegou lá com essa mulher, eu peguei, como era a primeira visita dela, eu falei assim, Alana, você quer apresentar a nossa casa ou você quer que eu apresente? E ela falou assim pra mim, Elisandra, você que sabe, pode ser você, como você conhece a tua casa. E naquele dia eu falei, então tá bom. Depois de várias visitas eu já fiquei meio que expert na parte de corretora. E outra, eu conhecia a minha casa. A gente reformou toda a casa. E a gente dá muito valor quando é algo da gente. Né? O outro nunca vai dar valor no que é seu, da maneira como você dá. Porque só você sabe o preço de cada coisa que você pagou. Então nesse dia eu lembro que eu apresentei a minha casa. Apresentei a minha casa para essa mulher. E eu falei de cada detalhe, eu falei com coração, eu falei com coração mesmo. E eu lembro que eu senti algo muito forte do Espírito Santo e falou no meu ouvido bem assim: ela vai comprar a tua casa. É essa mulher quem vai comprar a tua casa. Eu escutei muito nitidamente. E quando ela saiu, eu lembro que a corretora ficou um pouquinho, voltou, conversou comigo. E eu lembro que eu falei assim, Alana, me ajuda porque a Lione vai comprar a nossa casa. É ela quem vai comprar. E quando eu estava falando isso para a corretora, ela me conta assim, ela falou para mim que ela se arrepiou inteira. Porque eu falei assim, eu preciso que você me ajude nos detalhes, né, na parte técnica, porque assim, ó, é ela quem vai comprar a nossa casa, porque existe promessas de Deus para a venda dessa casa. E eu preciso ir embora esse ano. E eu falava com muita ousadia, porque eu sabia que era Deus que estava falando comigo. E ela falou assim, ela se arrepiou inteira, mas eu falei assim, eu preciso que você me ajuda. E ela foi e tal, foi embora. E assim, queridos, aí isso foi em julho, lembrei. E passou julho, né? E nada dela comprar a casa. Não deu uma resposta para nós. E depois disso, quando foi comecinho de agosto, eu acho que eu lembro que a Alana pegou e falou assim, olha, Alessandra, eu não sei o que aconteceu,
mas a Lione, ela realmente queria comprar a casa de vocês, mas ela não entra muito em detalhes e não pôde comprar a casa, ela não vai comprar nesse momento. E sabe, queridos, naquele momento eu me frustrei bastante. Eu até duvidei que tinha sido Deus quem tivesse falado comigo. Porque quando Deus promete as coisas para nós, nós queremos que seja na nossa hora. Mas o Senhor fala que quando é Ele que promete, Ele vai cumprir. Mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. E nesse dia, quando essa visita da Lione, quando ela nos visitou a nossa casa, eu lembro que quando ela saiu com a corretora, eu falei assim, amor, ela vai comprar a nossa casa. Eu falei com muita segurança, falei para minha sogra, pro meu sogro, eles vão se lembrar quando ver esse vídeo. E eu lembro que eu falei com muita certeza, com muita certeza. Mas passou o tempo, né? Não aconteceu. E eu comecei a duvidar dos feitos do Senhor na minha vida. Eu comecei a duvidar das promessas que o Senhor tinha feito. Porque não é fácil, a gente é carne, né? A gente também sofre com a espera. E eu lembro que quando foi em agosto, né, eu tava bem transtornada, porque depois disso vieram várias visitas, tinha muitas visitas. Isso era bom por um lado, porque quanto mais visitas tu tem, a probabilidade de tu vender a tua casa é maior. Porém, aquilo tava me dando angústia já, porque o Senhor já tinha confirmado no meu coração, mas nada aconteceu. E eu lembro que eu falei assim pro meu esposo, eu falei assim, chega, eu não quero mais vender essa casa. Tava revoltada com Deus, na verdade. Eu falei, chega. Eu falei, vai lá na imobiliária e tira essa placa, porque eu tô transtornada. É muita gente vindo aqui em casa, é muita entra e sai, e eu tenho que me dividir com a casa, com o salão, com o trabalho, porque realmente é muita correria pra mim. Eu falei, tira da imobiliária porque eu não quero mais vender. E eu lembro que o meu esposo pegou e falou assim, então tá, ele com o café dele, né? Ele falou assim, olha, se for da vontade de Deus, vai ser. Essas pessoas que já vieram aqui, vieram muitas pessoas interessadas, né? Ele falando. E uma dessas pessoas vão comprar nossa casa. Se for da vontade de Deus, vai ser. Eu falei, vai ser, amor, mas tire a placa porque eu não aguento mais pessoas vindo aqui na nossa casa. E feito, ele foi lá, falou com o corretor e falou assim que podia deixar no site ainda, porém, né, se alguém entrasse em contato, que ele podia nos procurar em particular, mas era para tirar o anúncio do site. E assim foi feito, né? E passou agosto, passou setembro. Quando foi no início de outubro do ano passado, a Alana entrou em contato conosco, né? E falou assim pra gente que se a gente tinha interesse ainda de vender a nossa casa. Entrou em contato no nosso particular, falou pro meu esposo, né? E falou assim, Júlio, né? Nós queríamos ver se vocês ainda têm interesse, porque aquela mulher que veio em julho, ela entrou em contato conosco, né? Entrou em contato conosco e tem interesse em comprar a casa de vocês, só que ela queria ver novamente a casa de vocês. E então, aí ela disse o seguinte, que ela queria comprar, né? Que era a mesma mulher que havia entrado em contato, que foi visitar a nossa casa. E naquele momento, quando o meu esposo me passou esse recado, eu falei assim, eu me arrepiei inteira. E a minha fé voltou, né? Voltou porque eu sabia que era Deus que tinha falado comigo, embora como nada aconteceu, eu acabei esfriando na fé. E naquele exato momento eu falei assim pro meu esposo, eu falei, ela vai comprar a nossa casa, é aquela mulher, ela vai comprar a nossa casa. E o seguinte, quando foi dia 12 de outubro de 2021, né, foi marcado a visita, né, foi no feriado, marcou a visita na nossa casa, eu aceitei, não tinha problema nenhum. E ela foi na nossa casa e eu apresentei novamente para ela, né? E depois disso, quando ela foi na nossa casa, Leone, hoje eu tenho até o contato dela, ela sabe disso porque eu contei esse testemunho para ela também. E ela pegou e a gente acabou trocando contatos e acabou que ela acabou sendo a minha cliente, né? Ela foi no meu salão porque eu atendi até o momento antes de eu vir embora. E assim, ela pegou e comprou. Resumindo, foi ela quem comprou a nossa casa. Ela virou minha cliente, viramos colegas, né? Hoje a gente se fala, a gente troca o contato. E o Senhor confirmou no meu coração e eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque Ele realmente confirmou que era a pessoa que ia comprar a nossa casa. E eu lembro que quando ela comprou, que ela falou assim, não, Elisandra, eu tenho interesse sim,
Aí ela contou o porquê que ela não comprou em julho, né? Contou a situação dela para mim. E eu falei assim, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, ele é fiel para cumprir todas as coisas que nos prometeram, né? Basta que a gente espere, não é fácil a gente esperar. Mas o Senhor diz que bendito, né, é aquele que confia no Senhor. Então, quando foi em dia 12 de agosto, né, dia 12 de outubro, ela foi lá, nos visitou novamente e ali a gente fechou. A gente fechou o acordo, né? E eu falei pessoalmente com ela e ela sabe, né, porque ela também vai ver esse vídeo, ela sabe porque eu contei o testemunho para ela também. E ela se arrepiava inteira. Eu falei assim, ó, é o Senhor. É o Senhor. Quando há o Senhor, quando o Senhor tá na nossa frente, é Ele quem age. E as coisas aconteceram muito rápido. Quando ela deu a entrada, aí ela falou assim: não, então eu tenho que dar a entrada, arrumar a papelada. E quando foi. Isso foi em outubro, dia 12 de outubro de 2021. E as coisas aconteceram muito rápido. Quando foi em novembro de 2021, nós não tínhamos casa aqui em Bituba, nós não tínhamos nada certo, nada, né? Mas quando foi em novembro de 2021, no feriado do dia 2, né? Eu lembro que eu falei assim pro meu esposo: vamos ver casa, vamos lá em Bituba pra gente já separar umas casas pra gente tá vendo. E a gente marcou, foi tudo muito rápido. Aí eu lembro que eu falava bem assim pro meu esposo: vamos, porque nós temos que ir embora, nós vamos embora esse ano ainda. O Senhor vai selar esse ano de 2021 a gente lá em Bituba. E olha, queridos, e o Senhor, ele é fiel para cumprir. E eu falava com muita certeza. E eu tava com a minha agenda de dezembro praticamente fechada lá em Curitiba, né? Porque eu já tava, era Natal, Ano Novo, eu ia trabalhar, mas eu lembro que eu falei assim pros meus clientes: olha, eu não vou, é muito provável que eu não trabalhe em dezembro, porque nós vamos embora, porque o Senhor falou para mim que nós vamos embora em dezembro. Então eu já fui esfriando, diminuindo meus atendimentos. Porém, quando foi dia 2 de novembro de 2021, nós viemos visitar, ver as casas aqui em Bituba, né? Nós viemos. Aí quando foi dia 2, né? Dia 2, dando continuidade. Quando foi dia 2 de novembro de 2021, a gente veio para cá no feriado, viemos para Imbituba, viemos ver casas, né? Nós não tínhamos nada ainda, nada certo. E a gente marcou com algumas imobiliárias, né? E viemos para cá. Quando nós chegamos aqui, a gente tinha marcado acho que umas 13 imobiliárias, né? Umas 13 imobiliárias e assim, ó, e tinha uma imobiliária que a gente tinha marcado que nós tínhamos gostado aqui do bairro da Vila Nova, né? Mas nós tínhamos um corretor, um único corretor, e tínhamos visto duas casas, que era o que cabia no nosso orçamento para a gente estar comprando. E a gente chegou numa terça-feira aqui, que era o feriado, e eu lembro que foi o ano passado, em novembro do ano passado, eu lembro que esse corretor, ele não atendia o meu esposo, né? Simplesmente não nos atendeu. O corretor que era aqui, que nós tínhamos marcado a casa aqui em Vila Nova. Aí o seguinte, queridos, quando foi. Só que a gente tinha marcado outros corretores, né? E tinha o corretor, o Paladini, que foi o que nos atendeu, foi o primeiro que nos atendeu. E ele muito disposto, né? E no dia que nós íamos, chovia demais. Nossa, caía água que Deus mandava. E eu lembro que ele pegou, nos atendeu e a gente viu as casas, viu outras casas, até tinha gostado de algumas, mas nada tinha tocado tão fortemente no meu coração. E eu peguei e falei assim: olha, Paladino, você não tem nenhuma casa no bairro Vila Nova, né? Meu esposo perguntou, na verdade, porque a gente tinha marcado duas casas, né, com o corretor, mas ele não nos atende, simplesmente até hoje não deu as caras, esse corretor. Mas eu lembro que o Paladini pegou e nos falou assim: olha, eu tenho uma casa que é de uma colega que ela recém colocou à venda. Ela colocou em setembro a casa à venda, né? E se vocês quiserem dar uma olhadinha sem compromisso, e viemos. E eu lembro que quando a gente falava, a gente já sonhava em vir embora pra cá, eu lembro que eu falava assim, né, pro Senhor, e falava pro meu esposo: eu quero uma casa grande, com um quintal bem grande. Olha como Deus, ele ouve as nossas orações. E a gente tem que profetizar porque o Senhor, ele conhece o desejo do nosso coração.
E se o nosso coração, o nosso desejo estiver alinhado com a palavra do Senhor, estiver sempre alinhado para o bem, o Senhor ele vai realizar o desejo do nosso coração. E eu lembro que eu falava assim, né? Dentro das nossas condições, eu falava assim, eu quero que a nossa casa ela tenha assim, ó, um terreno grande, porque eu cresci num quintal grande, eu quero que meus filhos corram, possam andar de bicicleta, de patins, e falava os detalhes da casa. E eu lembro que o meu esposo falava assim pra mim, ele sempre falava, quando a gente sair daqui de Curitiba, eu quero uma casa que caibam 6 carros, né? Porque ele gosta de receber as pessoas, então ele queria que as pessoas pudessem botar o carro aqui dentro da casa, não deixasse na rua, porque a gente ia em vários lugares e muitas das vezes nós deixávamos o carro na rua, então ele queria um lugar com bastante espaço. E quando a gente veio aqui, que o corretor, né, nos mostrou essa casa, queridos, não tava. Nós não tínhamos visto. Nós tínhamos agendado umas 7 ou 8 casas, né? Mas quando nós chegamos aqui nessa casa que não estava agendada, foi o Paladini que nos trouxe aqui, nessa casa em que nós nos encontramos hoje, que foi ela preparada pelo Senhor, porque nós não vimos ela no site, né? Não tinha ela, né? A casa, eu lembro que estava tava muito chuvoso esse dia, e quando eu cheguei ali no portão dessa casa, eu lembro que eu senti algo muito forte. E a gente entrou, viu a casa e eu falei assim pro meu esposo, eu gostei dessa casa. É esta casa. Mas a gente tinha os outros dias que nós íamos ver as outras casas, que nós já tínhamos marcado, né, o agendamento. E eu lembro que eu senti muito forte, assim, naquele momento o corretor estava tentando negociar conosco, mas eu falei assim, calma, calma, porque nós precisamos ver as outras casas que a gente já agendou. E sabe, queridos, esse corretor a gente nunca tinha visto ele na vida, é uma pessoa muito querida também. E ele pegou e falou assim, ó, mas eu mostrei um interesse pela casa, meu esposo também, e eu senti algo muito forte aqui. Eu falei, amor, é essa casa. E detalhe, essa casa cabe 7 carros. Olha como Deus ouve. O quintal é enorme, né? Claro, é o que eu falo, meu Deus, é uma loucura para limpar, para dar conta. Mas eu profetizo que eu ainda vou conseguir gente para me ajudar a cuidar ainda da casa. Mas essa casa, então cabe os 7 carros, o Senhor ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Ela ainda não está do jeito que eu quero, né? Mas eu já imaginei tudo como eu creio que o Senhor ele vai nos abençoar para nós conseguirmos reformar ela toda da maneira como nós queremos. Porque o Senhor ele conhece o desejo do nosso coração. E ele é Deus de detalhes. Basta que a gente espere. E eu lembro que o corretor nesse dia pegou e falou assim, então fique com a chave da casa, já que vocês gostaram, né? Fique com a chave da casa e a casa já é de vocês. E a gente falou, não, calma, calma que a gente vai ver as outras casas. Mas a gente acabou ficando com a chave da casa e nesse dia depois eu vim 4 vezes ver a casa, novamente. A gente veio novamente, veio com o tio do meu esposo que mora aqui, viemos com a esposa dele e a gente veio 4 vezes, né? Voltamos, daí nos outros dias a gente viu as outras casas, mas mais nada me interessava, né? Porque essa era a casa. E para a honra e glória do Senhor, tudo deu certo, né? Isso foi em novembro, dia 2 de novembro, no feriado que a gente veio para cá. E eu lembro que a gente retornou a Curitiba, né? E porque nós tínhamos que trabalhar, eu já ia trabalhar logo em seguida também. Eu estava fazendo, né, mudança, trabalhando. E eu lembro que eu falei assim pro meu esposo, já deu certo. Nós vamos comprar aquela casa. Já deu tudo certo. Olha como Deus age. E foi tudo muito rápido, mas nós precisávamos do dinheiro da nossa outra casa para dar a entrada, né? Mas o Senhor prepara tudo. Quando o Senhor vai à frente, quando chega o tempo, é o Senhor quem prepara tudo nos mínimos detalhes. E o corretor pegou e falou assim, não, fique tranquilo que a casa é de vocês, eu vou negociar, né? Me fale o valor que vocês podem negociar e entramos numa negociação. Mas a gente precisava do dinheiro, a gente precisava que a Leone nos desse a entrada para que nós pudéssemos dar entrada aqui. E tudo ocorreu muito rápido. No processo de novembro, de dia 12 de outubro, que foi o que ela gostou, e ela já estava dando entrada na papelada, até final de novembro, queridos. Aconteceu
tudo em 1 mês e meio. E eu lembro que eu falava assim pro meu esposo, né? Eu falei, vamos porque nós temos que ir embora, porque em dezembro eu vou começar a atender. Eu nem tinha estrutura para o salão aqui ainda. Mas eu lembro que eu falava com muita fé e muita certeza, vamos, porque em dezembro eu vou começar a atender. E, né, tudo ocorreu muito rápido, né? E eu lembro que a Lione, que comprou a nossa casa lá, falou assim, Lissandra, se você precisar, você pode ficar aqui em dezembro ainda, porque eu não tenho pressa de ir embora, né? De me mudar. Então, se você precisar continuar atendendo, e eu falei, não, Lione, eu te agradeço, mas em dezembro eu tenho que ir embora porque eu vou começar a atender lá. Queridos, resumindo, dia 4 de dezembro do ano passado, nós viemos para cá. Fizemos a mudança, foi tudo muito rápido, deu tudo certo, tá? Deu tudo certo, desde a entrada da casa até a finalização dos papéis, da negociação. Dia 4 de dezembro nós estávamos aqui. E no dia 22 de dezembro de 2021, mesmo sem muita estrutura, eu trouxe todos os meus móveis, meus produtos de Curitiba e eu comecei a atender aqui em Imbituba, Santa Catarina. Tudo para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor, Ele fala conosco. E quando é o tempo do Senhor, as coisas acontecem assim. E as pessoas hoje, elas falam assim para mim, Elissandra, como as coisas estão acontecendo rápido, né? Como tudo deu certo, tá dando certo na vida de vocês. Mas sabe, queridos, ninguém sabe por detrás dos bastidores o tempo de espera que nós tivemos. O choro, as lutas, né? Quantas vezes eu tive ansiedade porque não chegava o tempo, porque acontece rápido quando é o tempo do Senhor. Porém, nós esperamos mais de 14 anos para vir para cá. Mas quando chega o tempo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E eu honro e louvo o nome do Senhor, porque hoje nós estamos aqui. Ontem fez um ano, né? Dia 22 de dezembro de 2021, eu comecei a atender, dei continuidade ao salão, me desanimou. Quando foi em abril desse ano de 2022, eu quis desistir, porque não é fácil, né? Tudo que é novo, eu quis seguir para a área do marketing, que é o que eu estudo. Mas o Senhor, quando o Senhor tem promessas, né? Quando o Senhor tem propósito na nossa vida, a gente pode até cair, mas é o próprio Deus quem nos levanta. E eu honro e louvo o nome do Senhor, porque nós estamos aqui, passamos por vários, como que eu vou falar, por vários levantes, né? Houve situações para que nós viéssemos desanimar, para que nós viéssemos sair do propósito, do alinhamento do Senhor. Mas o Senhor nos diz que todo aquele que entrega a sua vida, os seus feitos nos caminhos do Senhor, é Ele quem nos conduz. E o caminho do Senhor, queridos, é um caminho estreito, é um caminho árduo, mas é um caminho certo, é um caminho que não tem vírgula, não tem curvas, é um caminho onde o Senhor nos faz subir degrau por degrau. E o Senhor, Ele quer o melhor para nós. Então eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque nós estamos aqui, eu estou com o meu salão aqui, né? Agora, dia 22 de dezembro, vai fazer um ano que eu estou atendendo e tudo aconteceu muito rápido, né? Desde a venda da casa, que foi a partir do dia 12 de outubro de 2021, quando foi final de novembro a gente vendeu, dia 4 de dezembro a gente já estava aqui em Imbituba na nossa casa, aonde eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque quando o Senhor é o seu tempo, é Ele quem faz, e Ele faz assim, é num estralo de dedo. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nós devemos confiar e entregar. O Senhor disse que os dias não seriam fáceis. O Senhor em momento algum nos falou que nós não teríamos aflições, porém Ele nos disse, eu venci, e vocês também vão vencer. Bastam que vocês creem, confie e entregue nas mãos do Senhor, porque é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos testifica. E eu louvo e engrandeço ao nome do Senhor, porque nós estamos aqui, nós estamos bem. Até o meu esposo pegou e falou esses dias assim, nossa amor, nós estamos tendo a mesma vida, né, que nós tínhamos em Curitiba.
E eu falei assim para ele: amém, porque o Senhor nos prometeu coisas melhores, não piores. Porque quando é o tempo do Senhor, Ele quer algo de melhor pra gente. Não quer dizer que nós não vamos passar por momentos difíceis, por aflição. Mas o Senhor, Ele está conosco, o Senhor está contigo. Basta que você creia, basta que você confie e que os teus olhos estejam atentos e os teus ouvidos abertos para que você possa ouvir e ver os feitos do Senhor. Então eu quero deixar esse testemunho porque eu sou muito grata ao meu Deus. Eu sou muito grata porque a todo momento eu tenho falado, mas não é porque eu falo por falar, é porque eu vivo a palavra do Senhor, eu procuro todos os dias melhorar, mas melhorar de uma maneira que o Senhor trabalhe em mim. Porque o Senhor usa a minha boca para que eu possa falar aquilo que o meu coração está cheio. E o meu coração é cheio da presença do Senhor. Eu tenho sede do meu Deus. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Porque nós estamos aqui, queridos. Fez um ano ontem, mas nós estamos vivendo as promessas do Senhor. Mas quem me conhece, quem sabe, quem já passou comigo todos esses anos sabe o quanto nós já choramos, o quanto eu já chorei, o quanto eu já relutei para seguir firme nos caminhos do Senhor. Não é fácil, porque as pessoas olham e falam assim: meu Deus, como tá acontecendo rápido, que bom. Não, mas ninguém vê os teus bastidores, mas o Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele conhece cada situação que tu passaste. O Senhor, Ele sabe o quanto você chorou. O Senhor sabe o quanto você esperou. O Senhor sabe quantas das vezes você teve vontade de desistir, mas Ele te pegou pela mão, Ele te sustenta, Ele nos ergue e é Ele quem está à nossa frente. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe a todos com muita paz, com muito amor, com muita luz e que nós possamos seguir frente, fazendo bem, vivendo os caminhos do Senhor, porque eles são bons, são perfeitos e agradáveis, e o fardo do Senhor é leve. Deus seja louvado. Amém.